Olá, querido estudante, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Lopes e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de modo remoto. Enquanto tudo não volta à normalidade, a gente vai continuar nesse meio que à distância, mas a gente vai estar acompanhando nosso conteúdo todos os dias. Vamos estar tendo aulas de matemática, as aulas de ciência, vamos também passear pela geografia, vamos estar dando uma olhada em todo o nosso conteúdo do ensino fundamental, justamente para você não ficar ali muito por fora do que está acontecendo, do assunto que está sendo trabalhado para as próximas avaliações, tá bom? Desde já eu quero dar boas-vindas a quem está chegando na nossa turma, e também desejar um bom retorno aí para quem já é aluno do curso, tá bom? Olha, nós vamos começar nossa aula de matemática, tá bom? A gente continua o material. Vamos começar no início, que é muito importante para concurso, para você ter uma base boa na matemática, você tem que aprender esse assunto que a gente vai começar agora. Aliás, a gente vai começar agora a falar, sabe de quê, meus queridos? De regra de 3, certo? Nós vamos falar em regra de 3 de modo simples e composto, Quando ela vai ser diretamente ou inversamente, proporcional. Então, pessoal, todas as provas de matemática, raciocínio lógico, até conteúdos de física que a gente trabalha, cálculo químico, você sempre vai estar usando esse mecanismo que a gente vai começar a estudar agora. Regra de 3 é basicamente a base da matemática. Não dá para seguir daqui para frente sem entender essa tal regra de 3, tá bom? Então, desde já, eu peço o seu apoio, deixa uma curtida no vídeo, segue o meu canal lá do professor Leonardo Lopes. Ficarei muito feliz também com você se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Vamos para a nossa aula? Vou chamar aqui a vinhetinha, só o tempo que você faz a pronta pro lápis e curte aí o vídeo, ó. Se inscreve no canal também. Vamos, é bem rapidinho. Muito bem, já estamos de volta. Olha, vamos agora para o nosso assunto propriamente dito. A gente vai estar trabalhando, regra de 3, como eu já venho mostrando aí. E não custa nada dizer. Fica atento, pega o que precisar pegar para fazer anotações, porque isso você vai precisar para o futuro, para a sequência de conhecimento da matemática, tá certo? Não tenha dúvida que esse assunto é muito importante, bem como todos os outros que nós vamos falar, todos eles serão de uma extrema importância para o seu crescimento na sua vida estudantil, para o seu entendimento como pessoa e para você ficar fera na matemática, que isso é que é importante, tá certo? Então, duas grandezas proporcionais. Isso é o que a gente vai estar trabalhando agora, Olha, a gente tem aquela grandeza diretamente proporcional. São as razões de dois valores, Aliás, a razão de dois valores de uma delas é igual à razão dos valores correspondente à outra. Olha como é que isso aí vai aparecer, Isso aparece muitas vezes desse modo aí, olha como está sendo proposto aí para você no nosso quadro, Se você tem uma distância de 55 quilômetros feito com 5 litros e 330 quilômetros percorrido com 30 litros. Olha, fazendo essa proporcionalidade aí, nós vamos ter que em 55 quilômetros ele fez com 5 litros de gasolina e 330 quilômetros foram feitos com 30 quilômetros. Então, aí há uma certa proporcionalidade de 1/6, fazendo aí essa proporção, Você consegue observar isso aí? Quando essa proporção é inversamente proporcional, olha, vamos ver aí, inversamente proporcionais, a razão dos dois valores, deixa eu ver se eu não estou na frente aqui dessa informação. Estou aqui um pouco na frente da informação, e eu vou sair aqui para você analisar isso aí melhor. Deixa eu dar uma saidinha aqui da frente aqui, do meio aqui. Só um minutinho. Muito bem. Olha. Volto já, hein? É só enquanto eu explico isso aqui para vocês. Fica atento aí, acompanha comigo. Olha, muito bem. A razão de dois valores de uma delas
é igual à razão inversa dos valores correspondentes à outra. Tá certo? Olha como isso vai ficar. Como a gente vai estar vendo isso aí em relação a números. Olha só, o exemplo. Se você tem 40 km por hora, né, em 18 horas, 120 km por hora em 6 horas, você tem também essa razão de proporcionalidade de 1:3, né? Ó, de 40 para 120. Vou pegar meu marcador aqui para poder acompanhar melhor com vocês. Olha, de 40... Analisa comigo aqui, ó. De 40 para 120, há uma razão de 1:3, né? A gente consegue observar isso aí. Olha, de 6 para 18 também continua a proporcionalidade de 1:3. Isso a gente vai fazendo aí, ó, uma simplificação e chega a 1/3, né? Então é desse modo que acontece, tá certo? Muito bem. Olha o que a gente tem que saber em relação a isso aí. Ó. Para facilitar o entendimento, observe esses exemplos aí. Ó. Numa outra situação, ele pode até dizer que, por exemplo, quando alguém vai na padaria comprar 1 litro de leite, essa pessoa paga R$1, né? Se ele comprasse 2 litros de leite, ele ia pagar R$2, né? Então, você tem mais ou menos isso aí como definição de uma grandeza diretamente proporcional. Você consegue observar isso aí? Olha, o que acontece é o seguinte, aumentando a quantidade de litros de leite, o preço também vai aumentar na mesma proporção. Então, dizemos que o leite e o preço são diretamente proporcionais. Para esse caso que eu falei, né? Você comprando 1 litro de leite a R$1, se você comprar 2 litros de leite, você vai pagar R$2. Então, o que eu estou dizendo para você é justamente isso. Se as grandezas leite e preço são diretamente proporcionais. Tá certo? Muito bem. Resumindo aí, em relação ao que nós estamos falando, duas grandezas elas vão ser diretamente proporcionais quando aumentando uma, a outra também aumenta. Então, isso é você dizer que ela é diretamente proporcional, tá certo? É isso que acontece aqui nessa diretamente proporcionais aqui, ó, tá certo? Nessa diretamente proporcionais. E quando ela é inversamente proporcionais, são inversamente proporcionais quando aumentando uma, a outra diminui. Então, olha, para não fazer confusão, fica atento. Aumentando uma, a outra também aumenta, diretamente proporcional. Aumentando uma e a outra diminuindo, inversamente proporcionais. Tá certo, pessoal? Isso aí? Fiquem atentos. Isso é informação importante. Muitas vezes o aluno já chega fazendo confusão nesse assunto porque não entendeu esse critério. Diretamente proporcional, professor. Vou repetir. Diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma razão da primeira. Tá certo? Então, fica a dica aí e atente para essa informação. Tá bom? Muito bem. Vamos entrar no estudo das regras de 3. Claro, observando alguns critérios importantes relacionados a essa regra de 3. Existe uma técnica para resolver envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Isso é o que a gente está chamando de regra de 3, é o que nós estamos estudando, não é isso? Olha, eu tenho aqui um exemplo de regra de 3 simples, regra de 3 simples, direta, né? Então, esse exemplo aí ele é muito importante porque a gente está pretendendo entender agora, tá certo? Olha o que a gente está tentando entender. Essa situação problema, ela vai aparecer para você numa futura avaliação, num concurso, ou até mesmo para você no dia a dia, para se deparar com uma situação problema desse jeito aí. Olha só, um carro gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Quanto tempo levará para percorrer 360? Olha, distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. É o que a gente está dizendo. À medida que um aumenta, o outro também vai aumentar, né?
Aquela coisa do critério que a gente diz, eles aumentam na mesma proporção. Então, tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais. Olha, se 240 quilômetros foram feitos em 3 horas, 360 vão ser x. E a gente calcula isso aí, pessoal, a partir do nosso conhecimento nas operações matemáticas, que são elas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Olha, pegando essa proporcionalidade aí, essa razão aí entre eles aí, essa igualdade, 240 está para 360 igual a 3 que está para x. Nós vamos calcular isso em cruz, né? Em x, aqui a famosa regra de 3, ela é a cálculo do meio pelos extremos, né? Aqui, ó, desenhando isso aí. Então, eu tenho que 240 vezes x é 240x, está aqui, ó. 240x, né? E se você fizer 360 vezes 3, aqui também, está aqui, ó. 360 vezes 3, olha só. Tá vendo aí? 360 vezes 3 vai dar vai ser igual a 1080, né? Na verdade, aqui, ó, 1080, aqui, ó. Isso aqui é 360 vezes 3, tá certo? Tá dando aí 1080, aqui, ó. Esse cálculo aqui que nós fizemos. Deixa eu ver se você está observando direitinho. Muito bem, tá sim, tá observando muito bem aí, muito direitinho aí. Muito show. E o 240 que está multiplicando o x, eu vou colocar ele para o outro lado da equação, na operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, ele vem para cá e isola o x, ó. Isolamos o x ficou aqui sozinho, e o 240 que estava multiplicando ele, passou para o outro lado dividindo. Ficou 1080 dividido por 240, fazendo esse cálculo, nós chegamos que 4 horas e meia, 4,5 horas, né? 4 horas e meia foi o tempo gasto para percorrer os 360 quilômetros. Olha, se a pessoa fez 240 quilômetros em 3 horas, para ela fazer os 360, aumentou 1 hora e meia, né? Foi de 3 horas para 4 horas e meia, tá certo? Então, ela seguiu essa proporção aí, né? À medida que o tempo aumentou, à medida que a distância aumentou, o tempo de viagem também aumentou, tá certo? Vamos para frente, nós temos mais situações aí a observar. Olha, conforme envolva apenas 2 grandezas, a gente vai ter a regra de 3 simples, né? E essa regra de 3 simples, ela aparece de 2 modos. A regra de 3 simples, ela pode ser tanto diretamente proporcional, como ela pode ser também inversamente proporcional, né? Isso acontece e você tem que estar atento de acordo com os dados que lhe é proposto. Conforme envolva mais de 2 grandezas, aí nós vamos começar a trabalhar um outro caso de regra de 3, que é a regra de 3 composta, tá certo? Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Agora a gente vai se preocupar na questão da regra de 3 simples, tá certo? Vamos nos preocupar primeiro com essa regra de 3 simples. Olha, pega aí o seu material, acompanha pelo material, porque nós vamos ver agora a regra de 3 simples inversa, né? Regra de 3 simples inversa, ela traz o seguinte, olha, o que é a regra de 3 inversa? Ela vai dizer, para facilitar a compreensão, vamos observar o que a gente tem aí de situação-problema. 12 operários realizam uma obra em 8 dias. 4 operários realizarão em quantos dias? Ora, você está diminuindo, né, a quantidade de operários. Tá? Então, vamos ver o que acontece com os dias trabalhados, né? Olha, se ela está dizendo que é simples e inversa, né? O número de operários e o número de dias são inversamente proporcionais. Assim como é que nós vamos ter? Deixa eu voltar aqui. Pronto, vai aparecer aqui agora. Ó, a gente tem que 12 vai estar para 4, assim como x vai estar para 8.
volta para aquele cálculozinho, ó. 12 vezes 8 vai dar 96. Não é novidade para ninguém você fazer esse cálculo, né? E se você pegar o 4 vezes x, vai dar 4x. 4x. Pega o 4 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, isolo o x, ó, eu deixei aqui esse x ele ficou aqui sozinho, tá certo? Então, eu deixei esse x só. O que, que vai acontecer agora? Como esse x ele está só, eu vou passar o 24 para o outro lado, que estava multiplicando o x, o 4 que estava multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 96 dividido por 4, isso vai dar 24 dias. Então, meus queridos, o que, que acontece? Se você tem, vou voltar lá para a situação problema, ó, se você tem 12 operários realizando uma obra em 8 dias, 4 operários realizarão essa mesma obra em quantos dias? Olha, o que ia ser feito em 4 dias, agora vai ser feito em... O que ia ser feito em 8 dias, né? Passou a ser feito agora em 24 dias, ou seja, triplicou o tempo necessário para fazer a mesma obra, né? A mesma obra triplicou aí o tempo, a quantidade de dias necessário de trabalho, né? Então, veja que aqui a proporção aqui de funcionários, ó, se você tem 12 e diminui para 4, é uma proporção também de 3, né? Ó, de 12 para 4 é uma proporção de 3 para 1, né? Se você tinha 8 dias trabalhado, agora você vai para 24 dias. Então, a proporção se manteve inversamente de 1 para 3, né? Então, fica aí esse critério para você analisar e não esquecer, tá bom? Sim, continuando. Olha, vamos para frente, né? Concluímos esse cálculo, né? Fica então aí certo que os 24 dias é que é necessário em termos de tempo para se ter essa quantidade de trabalhadores, né? Para 4 trabalhadores. Tá? Muito bem. Olha, saindo da regra de 3 simples, agora vamos falar nessa regra de 3 composta, né? 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia fazem 9.000 metros de fazenda, né? O tecido, no caso, né? Em 15 dias, 15 máquinas, quanto necessitarão trabalhar por dia para fazer 6.000 metros de fazenda em 10 dias? Veja que aí envolve 3 informações e a gente vai ter que calcular essas informações com o que nos é dado, né? Com o que nós temos aí em mãos. Vamos enumerar, vamos anotar aqui, fazer aqui o que ele nos dá. Olha. Solução. O número de horas trabalhadas por dia é diretamente proporcional ao comprimento de fazenda, né? O comprimento de tecido. Esse fazenda que ele diz aí é um tecido, né? E inversamente proporcional ao número de máquinas e ao número de dias, né? De produção. Vamos organizar isso aí, ó. Esquematizando, nós temos 12 máquinas, 8 horas dia, 9.000 metros de tecido em 15 dias, né? Então, 12 máquinas vai trabalhar X horas, que é o que nós vamos calcular, né? Vai fazer 6.000 metros em 10 dias. Assim vai ficar o cálculo. Olha, inverte, né? Nós vamos inverter isso aí, ó, vai ficar X sobre 8, 12 sobre 15, que multiplica 6 sobre 9. Esse 6 sobre 9 é o mesmo 6.000 pelos 9.000, né? A gente tira os zeros aí. Calcular com 3 zeros a mais ou 3 zeros a menos aí não vai influenciar. Tira os zeros aí, como se fosse simplificando, fica 6 sobre 9 e 15 sobre 10, que são os dias, né? Calculando isso aí, nós vamos ter que isso vai ficar assim, ó. Presta atenção. Presta atenção. Olha, se você fizer organizar direitinho aí, isso aí vai dar x sobre 8 e 8 sobre 10, né? Fazendo esse cálculo, tudo direitinho aí, se chega a esse valor aí. Então, o x, aqui está multiplicado, dividindo do outro lado, vai passar para o outro lado 8 multiplicando, né? Então, vai ficar x igual a 6,4 horas
né? Porque quando multiplicar 8 vezes 8, vai dar 64, né? Dividido por 10 dá 6,4, né? 6,4 só que está dando em horas, né? Em horas. E nós vamos transformar também para minutos, né? Esses 6 horas, 6,4 horas é a mesma coisa que 6 horas e 24 minutos, tá bom? Foi somente que foi feito, foi a organização dos dados, do que foi dado na questão, para a gente poder resolver isso aí, né? E satisfazer aí o que a questão estava pedindo aí, o que a questão necessitava, para a gente poder analisar isso aqui, ó, o que a gente está vendo agora, né? Espero que você tenha acompanhado direitinho aí. Olha, esse exemplo que eu peguei aqui, ele é bem parecido com o que tem no nosso material. Está sentindo alguma dificuldade? Vai no material, dá uma lida lá que você lendo, você vai ver o que eu estou falando aqui e vai ver que é tudo o mesmo assunto, é tudo bem simples de se observar em relação a quem é diretamente, inversamente proporcional. Fique atento ao cálculo nessa multiplicação e nessa divisão. Isso é muito importante para o seu entendimento aí do futuro, tá certo? E como combinado, isso era tudo para agora. Falamos aí nas regras de 3 simples e composta, né? Essa regra de 3 simples, direta ou inversamente proporcionais. Então, era o que nós tínhamos para agora. Até a próxima. Espero que você tenha feito bom proveito dessa aula. Olha, deixa curtida aí no vídeo aí, se inscreve no canal, ajuda o professor aí a ganhar notoriedade aí na mídia. Fica um forte abraço aí, te espero nas próximas aulas, tá bom? Até logo, tchau, tchau.